Enquanto você encontra o texto, que eu costumo fazer normalmente, preciso fazer uma explicação. Semelhantemente o que aconteceu na exposição do capítulo 1, e aqui deixa-me fazer a explicação um pouco maior ainda, devido a termos visitantes em nossa igreja nessa manhã. Nós temos ouvido a palavra do Senhor Deus sendo exposta em Jeremias. O capítulo 1 já foi pregado aqui em 3 partes. Nessa manhã, o capítulo 2 começará a ser pregado. Então, é uma exposição sequenciada do livro de Jeremias, indo agora para o capítulo 2. Pois bem, semelhante ao que aconteceu com o capítulo 1, eu lutei muito para ver como é que eu iria pregar esse capítulo aqui. E por que eu digo isso? Porque o capítulo 2, assim como o capítulo 1, ele tem uma ideia central. O capítulo 1 envolve o chamado de Jeremias e o seu comissionamento, o seu envio para proclamar a palavra de Deus ao seu povo e às demais nações. O capítulo 2 aqui tem como ideia central a ideia de que o povo da aliança, assim como uma noiva infiel, abandonou o seu esposo, abandonou o seu marido. E assim se encontra no estado de rebeldia, de desobediência aos seus mandamentos, quebrando assim o seu pacto. Então essa é a ideia que permeia todo o capítulo 2. E era impossível pregar o capítulo 2 de uma vez só. Observe que ele tem 37 versículos. Se o capítulo 1 tem 19, apenas preguei em 3 partes, então aqui não tem como pregar, pelo menos não para o nosso propósito de aprofundar o texto de uma vez só. E aí a minha luta foi a divisão aqui. Então veja, nessa manhã, a minha intenção era pregar do versículo 1 ao versículo 13. Todavia, eu pregarei somente do versículo 1 ao versículo 3. Somente do versículo 1 ao versículo 3. Mas farei a leitura do capítulo 2 inteiro, à guisa de contexto. À noite, se o Senhor Deus nos permitir, darei continuidade a partir do versículo 4. E se for da vontade do Senhor Deus, irei até o versículo de número 13. Então tenha muito bem isso na sua mente. Há uma ideia central em todo o capítulo, que veremos essa ideia por partes, que é esse abandono do pacto por parte do povo, tendo como analogia, como pano de fundo aqui, o casamento, o matrimônio. Esses são os termos aqui. E a primeira parte do capítulo 2 trata do início desse casamento. Tem ficado claro para poder você compreender bem esse texto. Vamos lá. Jeremias 2, a leitura do versículo 1 ao versículo 37, mas a pregação, o sermão será somente do versículo 1 ao versículo 3. Assim diz o Senhor nosso Deus. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei.
Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz. Da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Ainda que há muito quebrava eu teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia tu, não quero servir-te. Pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como pode dizer, não estou maculada, não andei após os Baalins? Vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho, jumenta selvagem, acostumada ao deserto, que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia dizem, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os seus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia? Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão, ou uma terra da mais, porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor.
pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas orlas dos seus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, ainda dizes, estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daquele sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste, e não terás sorte por meio deles. Amém. Onde foi a sua lua de mel? Onde foi a sua lua de mel? Sim, aqueles que já se casaram. Obviamente a pergunta é direcionada. Onde foi? Eu me lembro que quando estava me preparando para casar, sem dúvida esse foi um dos momentos mais importantes para nós. E digo até mesmo os preparativos para chegarmos a esse momento. Isso envolveu o local escolhido. Tínhamos que ver bem para onde nós iríamos, com que condições, na verdade, teríamos para poder ir para aquele lugar. Também a programação que teríamos. Bem como também a época trabalhando na CIOPS, ali no 190, das chamadas da polícia e também dos bombeiros, encaixar as folgas. Porque sim, você recebe 3 dias em nosso país, para a sua lua de mel, para o seu casamento, mas eu ainda tentei encaixar mais uma folga, as chamadas folga feriado. Quando você trabalha no feriado, você ganha uma folga lá, para poder ter o máximo de tempo possível para este momento, que não envolveria apenas a intimidade do casal, no seu sentido do seu ato sexual, mas a intimidade em termos de conversa, em termos de passar um tempo juntos, se deleitando um no outro, aproveitando muito bem todo aquele período de início de matrimônio, que é sim significativo, que é sim um momento muito especial. Eu tenho certeza que aos que são casados essa manhã aqui, devem lembrar com carinho desse momento, com grande satisfação, do período ali em que passaram e no local em que estiveram, usufruindo desse momento de lua de mel. Sim, é normal que você, com a sua esposa, você, mulher, com o seu marido, relembre esse período de grande satisfação. Meus irmãos, algo semelhante está acontecendo aqui nesse texto. Na verdade, nos versículos iniciais aqui de Jeremias capítulo 2, usando aqui a figura do casamento, esses versículos iniciais, de forma mais especificamente acerca da lua de mel, o Senhor traz esse período à memória do seu povo. Ele está lembrando-os desse período. Sim, os versículos iniciais aqui de Jeremias 2, do 1 ao 3, são uma lembrança do Senhor a Israel, ao seu povo, da lua de mel. Do período em que, no início ali do pacto estabelecido com Moisés, através de Moisés, o povo gozava de grande bênção com o Senhor, até mesmo demonstrando no seu início fidelidade ao Senhor, afeição e lealdade para com o Senhor. Contudo, o propósito aqui é contrastar a atitude do seu povo naqueles dias iniciais de relacionamento pactual com o estado em que eles se encontravam naquele momento que a mensagem estava sendo proferida. Sim, o Senhor está lembrando-os aqui da lua de mel, mas o propósito é contrastar, é mostrar para eles que o estado em que eles se encontravam naquele momento, que a mensagem estava sendo proferida por Jeremias, era outro. Não eram mais dias de lua de mel. Não eram mais dias de demonstração de afeição, de amor, de seguir ao Senhor lealmente. Não, não eram. Na verdade, eram dias sombrios. Eram dias de desobediência, de rebelião. Eram dias, meus irmãos, infelizmente, de infidelidade matrimonial. Era essa a condição que o povo se encontrava.
E é exatamente sobre isso que o capítulo 2 nos ensina. E eu quero que você guarde muito bem, porque essa ideia central do texto, ela percorre todo o capítulo 2, como eu disse na explicação ainda na leitura. Yahvé denuncia a infidelidade do seu povo e convoca-o perante o seu tribunal para abandonarem os seus pecados, sob pena de receberem a justa condenação. Eu vou repetir. Yahvé, nesse capítulo 2 como um todo, ele denuncia a infidelidade do seu povo, a quebra do pacto, a sua infidelidade pactual, matrimonial. Mas não apenas denuncia, ele convoca o povo perante o seu tribunal, para que eles prestem depoimento e assim confessem os seus pecados e abandonem as suas iniquidades, sob pena de receberem justa condenação. Olhe mais uma vez o texto, versículos 1 a 3, nos narram aqui a lua de mel. Veja o versículo 1. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo. Veja, mais uma vez a expressão aparece aqui, a expressão a mim me veio a palavra do Senhor, como aconteceu também em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, versículo 11 e versículo 13. Assim como no capítulo 1 veio a palavra do Senhor a Jeremias, aqui também ela vem a Jeremias. Depois o relato sobre o chamado divino de Jeremias, como vimos no capítulo 1, e as visões que lhe foram dadas ali de forma subsequente. O foco agora, no capítulo 2, se volta do profeta para a mensagem que lhe foi dada. A mensagem que foi entregue a Jeremias no início do seu ministério para anunciar ao povo de Deus. No capítulo 1, Jeremias foi chamado e comissionado para pregar a rebelde Judá. O capítulo 2 se inicia com a pregação de Jeremias em Jerusalém, em resposta ao chamado divino. Então, no capítulo 1, Deus chama e envia. No capítulo 2, Jeremias está obedecendo ao chamado. E assim anunciando a palavra, proclamando-a publicamente. O capítulo, meus irmãos, ele em sua totalidade é uma poderosa acusação da rebelião da nação. Transmitida assim, não perca isso de vista, com paixão. A natureza retórica do capítulo, com sua mudança rápida e vívida de figuras e metáforas, retrata claramente o coração ardente de um pregador. O oráculo profético, ele era transmitido como intermediário ali, o profeta, ou seja, se anular suas faculdades, se anular a personalidade do orador. Deus está falando, por meio de Jeremias, sem anular Jeremias. Agora, é bem verdade que o peso e a autoridade da mensagem não eram invalidados, nem mesmo minimizados por esse fato. Deus está falando através do seu instrumento e usando dentro das suas próprias capacidades, com as suas características pessoais. Vou ficar mais claro para você, como Deus usa pregadores de forma distinta. Alguns de uma forma mais enérgica, outros nem tanto, mas ainda assim, Deus, se a palavra é fiel sendo pregada, Deus é quem está falando. Ora, e qual é aqui a ordem que é dada? Versículo 2, veja. A ordem é, vai. Vai. Sim, isso indica, como nós vimos no último sermão, na última pequena série do capítulo 1 ali, que Jeremias, que estava em Anatote, deveria sair da sua cidade natal, da sua cidade de origem, e seguir para Jerusalém. A ideia aqui é que Jeremias deveria fazer um movimento de viajar, de sair da sua cidade e seguir para Jerusalém. Agora veja a palavra que é utilizada aqui no versículo 2. Vai, ou seja, sai da tua cidade, de Anatote, vai para Jerusalém e faz o quê? Clama. Clama. A palavra usada aqui, nesse texto sagrado, é a ideia de um anúncio público da mensagem. Um anúncio público. Não apenas a palavra aqui, que pode, em algumas traduções, aparecer como gritar, como anunciar em alta voz, tem essa ideia, mas também o que vem em seguida,
aos ouvidos de Jerusalém. As duas expressões clama, ou seja, anuncia, proclama, aos ouvidos de Jerusalém, as duas juntas reforçam essa ideia de que o que Jeremias faria seria um anúncio público, solene, uma proclamação diante de todos. Perceba que só nesse versículo 2, seu início aqui, você tem já o texto nos ensinando quem é que Deus ordena que pregue a sua palavra. Percebe? No capítulo 1 nós vimos que Jeremias foi chamado e comissionado, e agora ele está executando a ordem. Quem é que vai anunciar a palavra publicamente? Quem é que recebe a autorização divina para clamar aos ouvidos do povo? Quem é que pode chegar diante da nação, de reis, de líderes religiosos, e dizer, assim diz o Senhor? Quem está autorizado para isso, meus irmãos? Somente aqueles que o próprio Deus chamou e comissionou para assim procederem. Citando o nosso catecismo, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 158, ele trata disso. Veja, por quem deve ser pregada a palavra de Deus? Resposta, a palavra de Deus deve ser pregada somente pelos que forem suficientemente dotados e devidamente aprovados e chamados para tal ofício. Jeremias estava cumprindo a ordem divina, porque ele mesmo foi chamado por Deus para isso e preparado para executá-la. Jeremias não poderia simplesmente dizer por conta própria, eu vou lá e vou fazer isso porque deu aqui na minha cabeça. Não, Deus o chamou, Deus o comissionou e agora ele está cumprindo publicamente, anunciando a palavra. Além disso, observe que a expressão aqui, clama aos ouvidos, ou seja, anuncia, proclama a palavra publicamente aos ouvidos, também ressalta para nós a natureza dessa mensagem. Como é que ela deve ser feita? Ora, ninguém faz um anúncio sussurrando. Ninguém faz uma proclamação cochichando aos ouvidos. Eu tenho uma mensagem importante para vocês essa noite aqui. Ninguém faz isso. Quando se tem um anúncio, há um caráter de urgência, há um caráter de algo que tem que ser dito de forma aberta a todos, e também mostrando a necessidade de ouvirem. Não estou dizendo com isso que toda pregação, para ser fiel, precisa haver grito. Não, de forma nenhuma. Mas o elemento, a característica de anúncio, de proclamação, de dizer, ouçam bem, atentem-se ao que está sendo dito. O Senhor fala convosco nessa manhã. Precisa estar presente. Tem que estar presente. E logo no início do ministério de Jeremias, quando ele vai começar a cumprir o seu chamado, ele está demonstrando essa característica. Ele está anunciando, meus irmãos. Ele está proclamando a palavra. Não há uma conversa aqui. Não há um espaço aqui para um diálogo. Não é, pegue os seus bancos, sentem-se comigo e vamos tratar de como as coisas estão acontecendo. Não, não é assim. É um homem que se levanta diante de um povo e diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Essa, ou pelo menos essa é uma das características que a pregação possui. O anúncio, a proclamação pública da palavra de Deus. E sim, veja que no versículo 2, já em seguida ao clamor aos ouvidos da cidade, nós temos o conteúdo da mensagem. Veja, assim diz o Senhor. A frase introdutória padrão aqui nos discursos proféticos, que ocorre somente em Jeremias mais de 80 vezes. O seu uso aqui, meus irmãos, reflete o papel dos profetas como mensageiros do Senhor. Sim, o Rei da Aliança está falando com o seu povo através do seu arauto. Ele é apenas um intermediário. Jeremias é apenas um mensageiro.
Ele é apenas o responsável para pegar a mensagem e passá-la fielmente ao povo, anunciando-a publicamente. Mas a mensagem não é de Jeremias. A mensagem não flui do coração e dos pensamentos de Jeremias, ainda que Deus utilize seus pensamentos, é claro. A mensagem vem do próprio trono de Deus. O conteúdo dela é a palavra de Deus. Então, por isso, Jerusalém, quando ouvisse lá nos seus ouvidos o clamor do profeta, deveria se submeter à mensagem, não por causa do pregador, não por causa de algum tipo de afeição pessoal pela pessoa do pregador, mas porque a mensagem vinha diretamente de Yahvé, do Deus do pacto. O rei deles estava falando. E quando o rei fala, todos os seus súditos se curvam diante da sua voz. É assim que você reage. É assim que você reage. Quando a palavra de Deus clama aos seus ouvidos domingo após domingo, dia do Senhor após dia do Senhor, e nessa igreja então pela manhã e pela noite, você ouve a mensagem do Senhor pelo menos 2 vezes publicamente, pela manhã e pela noite. Quando você ouve esse clamor aos seus ouvidos, como é que você reage? Quando o próprio Espírito fala ao seu coração através do texto bíblico e exorta você, admoesta por conta dos seus pecados, ao mesmo tempo que confronta a sua condição de desobediência ao Senhor, da sua infidelidade pactual, como é que você reage? Como eu tenho falado isso frequentemente, inclusive por causa dos textos bíblicos aqui, não tem como você fugir disso, seria a infidelidade da minha parte. Quantas vezes você não reage como se quem falasse fosse apenas um mortal, apenas um homem? Esta é a interpretação pessoal do pastor. Essa é a posição de uma parte da igreja. Não, é Deus quem está falando. Se o texto é exposto fielmente, se não há nada como você contra-argumentar aqui do que o texto está dizendo, Deus está falando. E se você está ouvindo de forma desatenta, irreverente, em rebeldia do seu coração contra a palavra de Deus, certamente isso trará consequências para a sua vida. Graves consequências. Quantos não têm tanto ódio daquilo que escutam, que o desejo do seu coração é matar o mensageiro? Escute muito bem isso. Você pode matar todos os mensageiros, se é que é possível fazer isso. Todos. Todos que subirem a este púlpito, todos que nessa nação e fora dela pregarem fielmente, você tivesse o poder de matar todos os mensageiros. Ainda assim, a mensagem continuaria ecoando. Lá no fundo do seu ser, lá na sua consciência, a própria lei de Deus gravada no seu coração, e depois de tudo que você já ouviu, as instruções da palavra de Deus, estariam servindo como instrumento de condenação para você, ainda que você matasse todos os mensageiros. A mensagem vive. A mensagem é o próprio Cristo, a própria pessoa de Cristo. Ele vive, Ele ressuscitou, e Ele mesmo se responsabiliza de cumprir a sua palavra. E ainda que os pregadores não existam mais, as pedras clamarão. Deus não depende dos mensageiros, Deus não depende dos pregadores. A sua mensagem vive. Mas observe, a mensagem aqui, ela contém 3 pensamentos principais. Veja, primeiramente, chamar o povo de volta a uma disposição que é correta em relação a si. O Senhor, de forma favorável aqui, revê o seu relacionamento anterior com ele, com o povo. Meus irmãos, a mensagem fala de uma ação específica do Senhor em trazer à lembrança de Israel a atitude anteriormente demonstrada pelo povo. Sim, olha como é que ela começa. Assim diz o Senhor, em seguida ele diz: lembro-me. A forma como o verbo aqui está
colocado no texto hebraico é usado aqui para indicar um ato passado, mas que tem consequências contínuas. Veja, eu vou repetir. O lembro-me aqui, que o Senhor declara, lembro-me, de fato, indica um ato passado, algo que aconteceu no passado, mas que possui consequências contínuas. A raiz desse verbo frequentemente envolve mais que uma lembrança mental. Não é que eles deveriam apenas lembrar em suas mentes. Há também aqui uma chamada para uma ação apropriada a esta lembrança. Isto é, lembrem, mas respondam a esta lembrança adequadamente. Pastor, onde é que a gente pode ver isso em outros textos bíblicos? Veja, Gênesis capítulo 8, Gênesis 8, versículo 1. Deus, ele se lembrou de Noé. Você deve se lembrar disso, né? Deus se lembrou de Noé. E ali no texto você vê que ele agiu para que as águas, elas voltassem. O Senhor, ele garantiu que sempre que visse o arco, que você vê até em nossos dias o arco, ele se lembraria da sua aliança com Noé. E agiria para garantir que nunca ocorreria novamente um dilúvio como aquele. Então, aqui, em Jeremias 2, o Senhor, como rei da aliança, e também como aquele que é casado com o seu povo, ele se lembra do comportamento do povo para cumprir as suas obrigações deste pacto. É claro que, no caso de Noé, a ideia de Deus lembrar ali, o Senhor, ele lembra e ele age favoravelmente para com Noé. E o faz também com o povo em outros momentos. No caso aqui, especificamente de Jeremias 2, aquilo que poderia ser uma fonte de bênção, torna-se uma ameaça. Por quê? Porque o Senhor lembra o povo desse período e, na verdade, o povo se encontra agora em rebelião. Então o Senhor não pode fazer com que essa lembrança seja conduzida para uma situação de graça para com eles, e sim de ameaça de juízo. Quando eu digo que o Senhor não pode, não é que Deus não tenha capacidade de fazer isso, é porque o estado do povo exige repreensão, condenação. Vê a expressão que aparece ainda, lembro-me de ti, ou seja, em teu favor. Isso indica, meus irmãos, um modo positivo como aquele relacionamento tinha começado entre Deus e o povo. Observe também que aqui nesses versículos, o destinatário, ele é visto no feminino. No original hebraico é assim que aparece nesse começo, no feminino. Isso tanto com relação por causa do fato de se dirigir a Jerusalém, a cidade, mas também por conta da figura do pano de fundo. Deus está falando com o seu povo enquanto aqui o quê? A sua noiva. Essa é a figura que ela destaca-se aqui no capítulo 2. Você deve lembrar, por exemplo, de Oséias, o profeta Oséias, do capítulo 1, 2 e 3. Essa mesma imagem do matrimônio aparece ali. Oséias, ele tipifica, pelo seu casamento com Gomer, a relação entre Deus e o seu povo. Assim como a mulher do profeta Oséias era infiel para com o pacto, quebrando a aliança frequentemente, o povo de Deus estava fazendo isso com o Senhor, quebrando a sua aliança. Observe ainda, ele diz, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem. Meus irmãos, a palavra usada aqui no nosso vernáculo, em nossa tradução aqui da ARA, para a afeição, ela é a tradução para a conhecida, bastante famosa e muito usada palavra no original hebraico, chesed. A palavra chesed. Essa palavra aparece inúmeras vezes no texto hebraico. E veja, essa palavra, isso é um consenso entre os estudiosos, ela não é fácil de ser traduzida. Por quê? Porque a sua ideia no original, ela contém muito mais de significado do que o nosso idioma pode expressar, do que ele consegue expressar. O termo aqui, de forma sucinta, citando aqui um estudioso, o termo indica uma lealdade que vai além da mera adesão aos termos legais da aliança e indica o cumprimento sincero de cada obrigação que surge do vínculo que foi criado.
agindo no espírito da aliança e não meramente segundo a letra das estipulações da aliança. Essa palavra, ela é usada frequentemente para se referir ao amor de Deus, a sua misericórdia, a sua compaixão para com o seu povo, e normalmente num contexto pactual. Deus demonstra o seu hesed, a sua misericórdia, o seu amor para com o seu povo. Nesse caso aqui, em Jeremias 2, a palavra é usada para se referir à atitude de Israel lá no início. É Israel que, por assim dizer, estava fazendo ou praticando o hesed. Ou seja, ela tinha, a nação, uma afeição interna que se manifestava em atos de lealdade ao pacto, ao próprio Deus. Sim, e a relação aqui é vista em termos, mais uma vez eu enfatizo isso, em termos matrimoniais. Meus irmãos, claramente o texto nos ensina que havia ali uma disposição da parte de Israel para preservar o seu compromisso nos tempos bons e nos tempos maus. Um compromisso que era caracterizado por uma lealdade integral ao companheiro da aliança, nesse caso, ao Senhor da aliança. A fala de Jeremias aqui contra o povo, essas falas não são inicialmente expressas em termos de injustiça dentro da comunidade, não, de forma nenhuma, mas aqui há uma condenação aqui clara com relação ao seu estado atual de abandono dessa afeição, dessa lealdade, dessa submissão à vontade do Senhor Deus que existia no começo. Em outras palavras, Israel já não era mais exclusiva do Senhor, ou melhor, não se demonstrava mais ter um serviço, uma adoração exclusiva ao Senhor da aliança. Mas o texto diz mais ainda. Em que estágio do passado de Israel isso aconteceu? Veja, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem. Jovem. Ou seja, lá no início. Aqui, claramente é uma referência ao período do Êxodo. O contexto do capítulo 2, como nós já lemos e veremos mais tarde, aponta nessa direção. Quando a nação foi formada ali, nos dias da sua mocidade, como no dia que subiu da terra do Egito, como diz o profeta Oséias. E isso reforça a ilustração de uma avidez sincera e de uma devoção simples. Alguns entendem que até mesmo a expressão aqui talvez sugira uma ideia de vulnerabilidade do povo, na época em que ali demonstrava o seu reconhecimento de necessidade da proteção divina. Vejam, meus irmãos, no Êxodo, o Senhor, ele deu clara evidência de seu compromisso com o bem-estar de Israel, ao libertá-lo da opressão do Egito e das provisões enquanto viajava pelo deserto. Israel foi escolhido para ser diferente de todas as demais nações. Naquela época, o povo reconheceu sua total dependência do Senhor em tudo o que era e tinha. O povo se contentou em sair do Egito e ir para o deserto quando Deus lhe ordenou para fazer isso. E se comprometeu pronta e sinceramente a demonstrar interesse por aquele que tinha intervido de forma decisiva a seu favor. A libertação do Egito constituiu o paradigma do Velho Testamento para a salvação e para a resposta que deve acompanhar a esta salvação. Sim, o que Deus fez no Egito para o seu povo, para o bem do seu povo, tipifica a própria obra da salvação por meio de Cristo. O Senhor, ele agiu como um rei do seu povo. E no Sinai, no Monte Sinai, ele instituiu formalmente os termos do relacionamento entre si mesmo e o seu povo, na aliança dada por intermédio de Moisés. Os eventos do Êxodo, portanto, forneceram a norma a qual o Senhor se refere ao apresentar a sua desaprovação da conduta do povo. Em síntese, Deus usa esse período aqui para lembrar a Israel do seu estado inicial, da sua afeição, da sua atitude de devoção ao Senhor. Não apenas a mera obediência. Veja, a palavra aqui inclui não apenas a obediência aos preceitos, aos mandamentos, mas é uma disposição interna de servir ao Senhor com alegria, com deleite, com satisfação. Havia contentamento em Israel. Não era obedecer por obedecer. Não era pela mera obrigação, era obedecer conscientemente do seu dever, sim, mas com vontade de fazer isso.
com alegria no coração. Havia afeição. Como está a sua afeição para com o Senhor Deus? Como está? Entenda que a obediência ao Senhor, a obediência que é devida por você e por mim, ela não pode ser exercida pela mera obrigação, de forma fria, observando a letra da lei sem você sentir absolutamente nada no seu coração. O Senhor Deus, o Deus do pacto, Yahvé, Ele requer todo o nosso coração. O que inclui, o que envolve necessariamente a entrega de nossas afeições. Não apenas a sua vontade, não apenas o seu intelecto, mas as suas afeições, as suas emoções devem ser submetidas ao senhorio de Cristo. Devem ser apresentadas a Ele em devoção, em culto. Todas as suas emoções. Sim, precisa existir dentro de você um desejo pelo Senhor que consome a sua alma, que domina todo o seu ser, que faz você ser tomado por cada pessoa da Santíssima Trindade, que você possa declarar com os seus lábios e dizer o quanto você é satisfeito, o quanto você é feliz por servir a Deus. Não, você não acha, você não considera os seus mandamentos pesados, mas como Cristo fala em João capítulo 14, versículo 21, você o guarda, os guarda, porque você ama o Senhor. Você ama o Senhor. Ou essa não é a sua descrição nessa manhã? Você que afirma estar em Cristo, que diz que deve obedecer aos mandamentos de Deus, que talvez até mesmo conheça cada um deles de cor, de nada adiantará se você não os guarda com a sua afeição devotada a Deus, em amor ao Senhor. Meus irmãos, ao mesmo tempo, veja, assim como alguém também que diz amar a Deus e não observa a sua lei, a sua atitude não passa de mero sentimentalismo. Aí vem o extremo oposto aqui da questão. Aqueles que se declaram como obedientes e que guardam zelosamente os mandamentos, mas não há afeição, não há deleite, não há entrega e lealdade ao Senhor. Mas também há aqueles que falam de um amor ao Senhor, mas que não há consideração com relação aos seus mandamentos. Ora, esse dito amor é pueril. Ele não passa de mero sentimentalismo. Não há afeição verdadeira nesse caso. Se você diz amar a Deus e não ama a sua palavra, e não ama a sua lei, de fato você não ama a Deus. É o seu caso essa manhã? Em que condições você se encontra? Entre aqueles que falam de um amor a Deus, mas apartados da sua lei, das exigências da lei, ou você está entre aqueles que fala sim dos mandamentos, mas não há uma devoção e uma entrega de todo o seu ser em amor e lealdade ao Senhor Deus, observando assim os seus mandamentos? Por que o texto de Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7 foi lido na chamada adoração nessa manhã? Você já entendeu isso? Você já entendeu? Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7, mostra ali a primeira carta que o Senhor Jesus Cristo endereçou às igrejas da Ásia. E ali foi para a igreja de Éfeso. E após elogiar aquela igreja pela sua posição firme e fiel, doutrinária, em guardar a palavra, o Senhor condena o pecado deles, quanto a terem esquecido o seu primeiro amor. O seu primeiro amor. Semelhantemente ao que está acontecendo aqui.
O Senhor está expondo o estado do seu povo naquela atual situação, naquela condição que eles se encontravam. E mostrando a eles que eles tinham abandonado o seu primeiro amor. O seu primeiro amor. Você se lembra dos seus primeiros dias de caminhada na fé cristã? Estou falando para aqueles que estão em Cristo, aqueles que fazem parte do povo de Deus. Você se lembra dos seus primeiros dias de caminhada na fé cristã? Talvez você se encontre entre aqueles que nasceram na igreja, nasceram no pacto, e assim, logo na mais tenra idade, vocês já estavam dando os primeiros passos, literalmente, na fé cristã. E as suas primeiras memórias sejam lá de trás, do início da vida. Ou então talvez você tenha sido convertido já mais velho, já até talvez idoso. Mas a pergunta é, você se lembra dos primeiros dias da sua caminhada cristã? Você se lembra como a sua leitura da palavra de Deus era muito mais frequente? De quando você tinha deleite, afeição por abrir a Bíblia e ler do começo ao fim? Que você corria atrás dos chamados planos de leitura da Bíblia, para lê-la inteiramente dentro de um ano, e se possível ler mais de uma vez? Você lembra disso? Você lembra que o seu tempo de oração era muito maior? Que não eram aquelas orações esdrúxulas que você faz esses dias? Apenas para comer, apenas para ir se deitar, apenas para ir trabalhar. Você se lembra disso? Que havia muito mais tempo de oração? Você se lembra do seu serviço na igreja? De que não precisava ninguém pedir alguma coisa para você? Eu não esperava o pastor deliberar algo, mas você se colocava à disposição e dizia, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Você se lembra disso? A sua entrega. E do seu relacionamento com o Senhor Deus através do ajuntamento solene, do culto público. Você se lembra? Eita, que dias, faz muito tempo, não faz isso? Que você chegava cedo à igreja? Se lembra disso? Que você não chegava após a oração de confissão de pecados? O que é um absurdo acontecer. Porque é uma demonstração de falta de entendimento do que é uma liturgia, do que é um culto. Deus chama o povo a adorar. Nós atendemos a santa convocação, em seguida confessamos os pecados. Você chegou depois disso? Você se lembra quando você se preparava para cultuar a Deus? E chegava de forma ordeira? Você se lembra quando no início a sua relação com seus irmãos não era de falsidade? Lembra disso? Que não era de máscaras. Seja literalmente nossos dias que alguns se aproveitam disso, né? Para poder, eu estou aqui me precavendo por causa do Covid e tal. Já passou 4, não interessa, eu estou com isso aqui por causa do Covid e tudo, da gripe. Mas quando na verdade, muitas vezes a intenção do coração é querer esconder o rosto dos demais. Ou ainda que não literalmente usando a máscara, mas usando máscaras em seu comportamento. E aí você chegou, pastor, é porque, veja, peraí, tem uma resposta para isso. É porque no início eu não sabia que as pessoas eram falsas na igreja. Eu tive a ilusão de que quando chegar à igreja, era uma outra ideia. Ora, você é tão pecador quanto os demais. Alguém já disse isso, você provavelmente já deve ter ouvido, não é? Se você encontrar uma igreja perfeita aí fora, não entre nela. Porque certamente você vai acabar com ela. Não há, irmãos. Toda a manifestação da igreja invisível de Cristo nessa terra é composta por pecadores. Por pecadores. Você lembra? Cuidado para você não incorrer no mesmo pecado do povo dos dias de Jeremias e da igreja de Éfeso. Lembra-te do teu primeiro amor. Da afeição que você nutria pelo Senhor Deus no início da sua caminhada. Mas não é apenas para lembrar. Você lembra do que o verbo significa?
isso possui implicações. Há uma ação contínua. É você lembrar disso para te conduzir à obediência. É lembrar do primeiro amor para você voltar a praticar o primeiro amor. Cultivar no seu coração, pelos meios de graça, com a ação soberana do Santo Espírito, para que você sempre tenha esse amor queimando no seu coração, pelo Senhor Deus e pela sua noiva. Observe a sequência do texto ainda. Da tua afeição quando era jovem, e aí vem a segunda frase agora. E do teu amor quando noiva. Meus irmãos, essa frase aqui, ela usa uma linguagem que por trás dela, claramente você tem a exigência pactual imposta ao povo da aliança, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz que o povo deveria amar ao Senhor, seu Deus. Há uma expressão aqui, e na verdade a mensagem de Jeremias ela é muito composta pelo Pentateuco, especialmente pelo 5º livro. Ele está fazendo a reverberação disso daqui. Além disso, a analogia do casamento, ela traz de volta, diante do povo ali, a mesma terminologia pactual, a sua referência original, a uma resposta pessoal emocional. Ou seja, vocês devem obedecer ao Senhor também, não apenas pela obrigação, mas com deleite, como alguém que se relaciona com outra pessoa. Com outra pessoa. Não é um relacionamento frio aqui, apenas com a letra de uma lei. Não, não. É com uma pessoa que vos deu essa lei. A relação do Sinai ela é descrita em termos de um casamento, em que a noiva ela aceita o seu marido em plena confiança e o segue em sua nova vida. Na verdade, meus irmãos, essa analogia do matrimônio ela é vista várias vezes na palavra de Deus. Desde o início, lá em Gênesis, até chegar em Apocalipse, você tem esse pano de fundo. A relação entre Deus e o seu povo é tratada, dentre outras formas, expressando assim a ideia de um casamento, de um matrimônio. Veja, o termo aqui usado, amor, o amor aqui que é usado pelo Senhor, através do seu profeta, de fato está ligado a essa ideia entre um marido e uma mulher, mas também em algumas passagens bíblicas pode se referir a uma relação política. Sim, no caso, com uma aliança com outras nações, que é exatamente o que aconteceu no período ali de Jeremias. O povo tinha se desviado do Senhor e feito alianças com outros povos, com povos pagãos, e isso fez com que a nação de Israel tivesse abraçado a adoração falsa desses povos. Aqueles que tinham um casamento com o Senhor, com o Deus único e verdadeiro, tinham sido infiéis nesse contrato, nesse pacto, e assim quebrado esse pacto e se unido a falsos deuses, a Baal e a outros. É o que havia acontecido. Mas o Senhor fala aqui que se lembra do seu amor, do amor deles, do amor de Israel, quando noiva. Qual é o ponto aqui, pastor, principal? O amor de noiva aqui aponta para a fidelidade de uma mulher ao seu marido. É isso que o Senhor está ressaltando aqui. Vocês, no princípio, me amavam como uma mulher ama o seu marido. Ela é fiel a ele. Ela é fiel a ele. Assim vocês eram para comigo. Sim, meus irmãos, isso tem implicações para o casamento, e hoje que eu estou falando de forma específica entre um homem e uma mulher casados, tem implicações aqui sim, que o homem e a mulher devem ser fiéis em seu casamento, que deve existir amor, afeição, sem sombra de dúvida. Mas o objetivo principal do texto aqui é apontar para a fidelidade da igreja em resposta ao amor do Senhor. Esse é o ponto central do texto aqui. No caso do versículo 2, essa parte aqui, especificamente do amor quando noiva. Ou seja, a igreja de Cristo deve ser fiel ao seu Senhor, como uma esposa é fiel ao seu marido. E ela expressa a fidelidade como uma demonstração
em resposta ao amor que o próprio Deus já demonstrou para com ela. O seu amor para com o Senhor, ele pode ser descrito dessa maneira? Para aqueles que são casados, imaginando aqui no seu contexto, do seu lar, a sua relação matrimonial. Se você fosse perguntado, você demonstra amor para com o Senhor da aliança, assim como você demonstra para com o seu marido? É claro, você sabe muito bem que o amor ao Senhor tem que ser superior ao seu marido, obviamente. Mas eu digo, em termos de fidelidade, em termos de obediência, em termos de entrega, o seu amor para com o Senhor sobrepuja, inclusive, o seu amor para com o seu cônjuge? Quantos não incorrem em pecado de idolatria? Colocando o seu cônjuge, e às vezes até outros que são inferiores ao cônjuge, como filhos, no lugar que pertence ao Senhor. O amor que deveria ser exclusivamente devotado e entregue ao Senhor. Ao Senhor. Eu pergunto a você mais uma vez, o seu amor para com o seu Deus pode ser descrito nesses termos, como uma noiva ama o seu marido? Como uma esposa ama o seu esposo? Sim, certamente isso implica em pertencer a ele de forma exclusiva e dedicar-se inteiramente para agradá-lo. Porque sim, uma esposa fiel faz isso. Uma esposa fiel ao seu marido, ela se entrega, não apenas fisicamente, mas ela se entrega completamente para agradar ao seu marido, debaixo do temor do Senhor. Muito mais, isso deve ser visto na sua vida, na minha vida, com relação ao próprio Deus. Ao próprio Deus. Lembro-me de ti, quando o teu amor de noiva. Terceiro, veja, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Essa última declaração do versículo 2, ela expressa aqui que o amor de Israel para com o Senhor demonstrava o seu compromisso pactual. Por quê? A expressão de como me seguias no deserto é uma evidência, uma prova da sua lealdade. O termo seguir, meus irmãos, ele é um termo chave aqui no capítulo 2. Você quer ver isso? Versículo 2, como você está vendo aí, aparece de como me seguias. Versículo 5 agora, observe. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, se não nulos eles mesmos. Ou seja, indo, seguindo, se afastando. Versículo 8 agora, veja, versículo 8. Essa oração disseram, onde está o Senhor? Os escravos da lei não me conheceram. Última parte. E andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Andaram, seguiram. Versículo 8. No caso aqui, aos profetas. Versículo 23. Como pode dizer? Não estou maculada, não andei após os Baalins. Versículo 25. Guarda-te que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenham sede. Um acontecimento bíblico que exemplifica isso muito bem foi o que ocorreu nos dias de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, quando Elias disse ao povo, se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Essa é uma expressão clássica aqui, que demonstra vividamente o compromisso pactual. Qual é o entendimento, pastor? É que aquele que serve ao seu Deus, necessariamente irá segui-lo. Evidenciará com a sua própria vida e com o seu andar, a sua obediência, a sua lealdade, ou seja, o seu hesed ao seu Deus. Em outras palavras, não tem como alguém falar com a sua boca, abrir os seus lábios e declarar que serve a Deus se não o segue. Se não o segue. E como foi esse seguir? Veja o final do versículo 2. De como seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Aqui, o que o Senhor Deus traz à memória deles agora, enfatiza ainda mais
e da maior força para aquele compromisso pactual por parte de Israel. Eles tinham abandonado uma nação que era próspera, que tinha uma terra fértil, para seguir ao Deus único e verdadeiro por meio de quê? Do deserto. Para uma terra que traria dificuldades, problemas para eles. Eles iriam caminhar por uma estrada difícil, desconhecida. Essa era a profundidade do compromisso pactual de Israel no seu início. Meus irmãos, a lealdade, ela requer escolhas que sejam feitas de forma coerentemente adotadas. Sim, e se envolverá por vezes seguir por caminhos desconhecidos, difíceis, além da renúncia até mesmo a situações que são aparentemente mais prósperas. A lealdade ao Senhor é demonstrada por nossa confiança nele, que por sua vez é evidenciada por segui-lo onde quer que ele nos mande. Por que a gente faz isso? Porque conhecemos o nosso Deus e sabemos que ele cuida do seu povo e por isso nós descansamos. Lembre-se do exemplo do Senhor Jesus Cristo. O seu caminho era o caminho da cruz. E nenhum caminho que você ou eu venhamos enfrentar nessa vida pode ser comparado com aquele caminho para a cruz do Calvário. E ainda assim ele seguiu em frente, corajosamente, em obediência ao seu Pai. Foi à cruz do Calvário, descansando em sua bondade, demonstrando assim lealdade e amor, afeição para com o Pai, a despeito do caminho difícil. Deixou a glória e foi rumo a cumprir o seu propósito de salvar o seu povo. Quantas vezes, por muito menos, usando o argumento de que o caminho é difícil, pastor, andar por esse caminho, por esse deserto, andar por essa circunstância é muito complicada. É muito mais fácil olhar para trás e me entregar àquela condição. Alguns acabam pensando como o salmista, Asaf, ponderando ali a vida do crente, do justo, do injusto, do ímpio, e por algum momento se deixando levar, se deixando conduzir a achar que a vida do ímpio ela é muito mais abençoada, ela é muito melhor de se viver, ela é muito mais próspera. Que fique claro para você nessa manhã, já adiantando um pouco da conclusão, o que faz a diferença não é o lugar em que você está, mas com quem você está. Com quem você está? O povo estava no deserto, mas estava com o Senhor. O Senhor estava com eles, guiando-os e protegendo-os. E assim também usando aquela circunstância para treiná-los. Último versículo, versículo 3. Darei ser mais sucinto aqui. Então Israel era consagrado ao Senhor e eram as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Observe que o tema das primícias aparece aqui, com relação a Israel, e isto relembra os primórdios também da sua história. Aqui, meus irmãos, Israel é simplesmente uma referência ao povo da aliança como um todo. Então, em síntese, Jeremias se dirige a todo Israel aqui, a todo o povo, e diz que eles eram consagrados ao Senhor. E essa palavra consagrado, você já ouviu a explicação dela no capítulo 1, ela vem do contexto de adoração no santuário, especialmente como resumida pela inscrição na placa de ouro colocada na testa do sumo sacerdote. A ideia principal é a de ser separada para o serviço divino. Lembra Jeremias 1, versículo 5? Deus diz que o consagrou às nações como profeta. Pois bem,
aqui em Jeremias 2, versículo 3, é dito que a nação, o povo do Senhor, foi consagrada por Deus. O que significa isso? A nação era a sua propriedade peculiar, especial, exclusiva do Senhor. De tal maneira, como você ouviu no sermão de Jeremias 1, que Jeremias, por ter sido consagrado por Deus para o seu serviço, ele não poderia exercer qualquer outra coisa na sua vida que não fosse principalmente o seu chamado. Por quê? Porque ele estaria negando a sua consagração. De forma semelhante, o povo da aliança é consagrado por Deus para o seu serviço. Então, se o povo da aliança, se a igreja se desvia da sua consagração, ela a nega e segue por um caminho contrário ao seu propósito. Você lembra 1 de Pedro 2, 9 e 10? 1 de Pedro 2, 9 e 10. Pedro diz, 1 de Pedro 2, 9 e 10, que nós somos a nação santa, o povo escolhido por Deus, adquirido a sua propriedade peculiar, particular. Assim como Israel na antiga aliança, a igreja na nova aliança, consagrados pelo Senhor Deus para o seu serviço. Sabe o que significa isso? Que um cristão que vive em pecado, ele nega a sua consagração. Ele nega a sua consagração. Ele diz com as suas obras que, na verdade, ele foi apenas externamente consagrado ao Senhor Deus. Lembra do batismo? Que daqui a pouco, se Deus quiser, teremos mais uma vez a experiência de observarmos isso. O batismo, dentre outras coisas, simboliza essa consagração visível, solene, pública. Tal pessoa está sendo separada e ali santificada e vista publicamente como pertencente ao Senhor. Se tal pessoa, seja na sua fase adulta ou na infância, recebeu o batismo e vive de modo contrário ao seu batismo, nega a sua consagração. É assim que você tem vivido? De forma diferente do seu batismo? Do que ele significa? Mas veja ainda as primícias da colheita, que é a ideia principal nessa parte agora. A expressão usada por Jeremias, ela é baseada, meus irmãos, nas regulamentações da lei, que falavam das primícias que eram consagradas ao Senhor. Ouça, em cada colheita, o primeiro produto das plantas era separado do uso comum e oferecido ao Senhor em reconhecimento da sua propriedade da terra e para expressar gratidão por sua provisão. Somente depois que fosse feito dessa forma, o restante da colheita podia ser usado pelo povo. O que era oferecido tornava-se sagrado e, como tal, somente podia ser consumido pelos sacerdotes. Israel aqui é vista nesse texto como o princípio da colheita de Deus, o que implica que haveria outra colheita ou outras colheitas, a colheita de outras nações. Não apenas a ideia de primícias é aplicada aqui a Israel, mas ela recebe a sua personificação na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 23. Nessa passagem aqui, Jeremias 2, o termo indica a importância de Israel na execução do propósito redentivo de Deus. Por meio de Israel, a bênção do filho primogênito fluiria para os outros. Meus irmãos, vocês percebem o quão profunda é essa declaração do versículo 3? Israel foi consagrado ao Senhor e era as primícias, o primeiro povo ali escolhido por Deus, chamado pelo Senhor e consagrado pelo Senhor, para através deles vir o Salvador, o Messias. O Senhor, apenas nessa sentença aqui, está lembrando a eles disso. Lembrando também a vocês que nos dias de Jeremias, Cristo não tinha vindo ainda. Então, imagine, o povo deveria ouvir essa mensagem e refletir, meditar. Nós somos as primícias do Senhor. E Ele nos prometeu o Messias. Através de nós virá o seu Salvador, no caso, o nosso Salvador. Como podemos agir com tamanha ingratidão para com aquele que nos fez tamanhas promessas e tem demonstrado o seu favor para conosco? Último tema, veja,
Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O termo devoraram aqui, ele é empregado, meus irmãos, para significar o tratamento injusto por parte dos opressores. Também para a morte pela espada e para a ação hostil de uma nação contra a outra. O uso nesse texto traz a ideia aqui de atitudes hostis que Israel enfrentou no deserto e que Deus o preservou a despeito dessas atitudes hostis. E aí, o que acontecia com eles, com aqueles povos? Eles eram, assim, tratados como culpados e, ao mesmo tempo, também o mal vinha sobre eles. A ideia é que os povos que se levantaram contra Israel, seus inimigos, ao longo da caminhada, Deus exercia juízo sobre eles. A ideia é essa, a calamidade vinha sobre eles. Aqueles que perseguiram vocês, aqueles que tentaram destruir vocês, eu mesmo cuidei para que isso não acontecesse. Vocês acham mesmo, Israel, que vocês passaram pelo deserto, chegaram aonde até vocês chegaram, onde estão agora, pelos seus méritos, pela sua força, pelo seu poderio militar? Não, cada inimigo que vocês venceram no deserto, depois do deserto, foi pelo meu braço estendido, foi pela minha poderosa destra, fui eu quem os remi, fui eu quem os sustentei. E assim ele encerra com diz o Senhor, ou seja, uma frase que é recorrente em Jeremias e nos profetas, um pronunciamento soberano e autoritativo do Senhor, como uma espécie de assinatura verbal. Quem vos fala isso é o próprio Deus. Percebe que há um forte contraste, até mesmo uma contradição aqui, entre a estima de Deus pelo seu povo e a realidade vista em Israel através de cada fracasso daquela nação. E não é exatamente assim conosco, muitas vezes. Como é que você retribui? Como é que você tem retribuído o amor do Senhor para com você? Aquele que tem lhe sustentado, aquele que tem destruído e devorado os seus inimigos, o diabo, o mundo, a sua carne, aquele que prometeu e cumpriu, enviou o seu Filho para vos salvar. Sim, aquele que derrotou cada um dos seus inimigos. Como é que você tem retribuído esse amor para com o Senhor? Será que é como Israel? De forma ingrata? Não se lembrando, mas esquecendo dos favores, das misericórdias, da graça do Senhor nosso Deus? Como é que você se encontra essa manhã, ouvindo essa mensagem que sim, é dura aos ouvidos, mas que quebra corações impenitentes, pela ação poderosa do Santo Espírito? Onde foi a sua lua de mel? Onde foi? A minha lua de mel com a minha esposa foi em Guaramiranga. Aí você pensa, eita pastor, realmente foi uma coisa bem caprichada. Não, não foi. A gente encontrou o chalé mais barato e cabia em nosso orçamento. Nós, de fato, conhecemos aquela cidade, ela é bem pequenininha, né? De forma rápida, ali aqueles dias que a gente ficou. E sim, foram momentos muito especiais, que a gente recorda até os dias de hoje, não através de fotos, mas também de conversas, até mesmo de coisas intrigantes que aconteceram naqueles dias. Mas a verdade, então você diga assim, pastor, eu nem viajei. Pastor, eu casei e fui imediatamente para minha casa, para o meu apartamento, ou sei lá, para o lugar onde eu fui morar primeiramente ali. No final das contas, não é o local que é mais importante. Não é o local que é mais importante. É com quem você estava. Israel estava no deserto, num lugar desconhecido, difícil, bastante apavorante, mas estavam com o Senhor. Estavam com o Senhor. O Senhor esteve com o seu povo no deserto. Percebe como esses versículos iniciais, eles apontam para a nossa inconstância.
Sim, a nossa inconstância com relação ao nosso casamento. Qualquer coisa, vou me divorciar. A nossa inconstância para com os nossos filhos, não vejo a hora de colocá-los para fora da minha casa. A nossa inconstância aos nossos pais, não vejo o momento de deixá-los e ir embora. Pior ainda, a nossa inconstância para com o Senhor. Estou ponderando seriamente em me desviar. Deus vai sentir falta de mim, é verdade. Estou aqui vendo ainda se eu vou fazer isso com Ele. Inconstância. E louvado seja Deus, porque não é por causa da tua ou da minha constância que nós dependemos, mas unicamente por causa daquele que sempre foi constante, daquele que foi firme e fiel ao pacto desde o começo, daquele que não há nada nele que você possa apontar e dizer: eis pecado em ti. Não há. Tentaram fazer isso com ele muitas vezes, impugná-lo, acusando-o falsamente. Jamais encontraram nele pecado. Meus irmãos, louvado seja o Senhor Deus por causa de Cristo, por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que demonstrou estabilidade, firmeza e fidelidade ao pacto, que não apenas viveu com o Senhor como dias de lua de mel, apenas um período, apenas o início, e logo largou. Não. Como muitas vezes é a sua relação no seu casamento, e pior, com o próprio Deus, apenas dias de lua de mel. Louvado seja Deus, porque todos os seus anos de sua vida, desde a sua concepção até a sua morte, foram de fidelidade ao Senhor. É somente por causa disso que você pode nessa manhã encontrar descanso. Somente por causa disso. Sim, porque quando Yahvé, ele denuncia os nossos pecados, quando ele denuncia a nossa infidelidade pactual, matrimonial, e nos convoca perante o seu tribunal, para que nós abandonemos nossos pecados, para que a gente não venha receber o juízo devido, a única maneira de você sair desse tribunal sem ser punido é se você tiver o único advogado que pode te livrar. Que não apenas através da sua retórica, mas com a sua própria vida, a sua justiça lhe garante perdão da sua dívida. É assim que você se encontra essa manhã? Se encontra a despeito dos pecados todos, da sua inconstância, dos seus dias de cristianismo apenas semelhantes ao dia de lua de mel. Se encontra em Cristo, confiando exclusivamente nele. Se assim não for, há descanso para a sua alma, a certeza de perdão de pecados. Aqueles que não se encontram assim, a palavra de Deus os exorta a se arrependerem e a confessarem ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Caso contrário, diante do tribunal de Deus, quando os seus pecados forem evidenciados, certamente o juízo do Senhor, de forma justa, cairá sobre você. Que Deus os abençoe, em o nome do Deus da Aliança. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor falou com o teu povo nessa manhã, e assim nos abençoou graciosamente pelo Evangelho de Cristo. Ó Deus, abençoa agora, na sequência do culto, as expressões dos sacramentos, e o que ainda nós temos a apresentar a Ti, ó Deus, como adoração ao Teu nome. Assim nós oramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.